boas-vindas em nome da OAB Mato Grosso. Quero cumprimentar aqui a todos os presentes, desejar as boas-vindas e cumprimentar o nosso vice-presidente da nossa seccional, Dr. José Carlos Júnior, e eu passo a palavra para ele agora, neste momento. Boa noite aí a todos os advogados e advogadas aqui presentes. Quero cumprimentar aí toda a advocacia e faço em nome da nossa presidente, Gisela Cardoso, que por outro compromisso não pôde estar aqui hoje presente, tá? Cumprimento também em nome da nossa presidente da Comissão de Direito de Mineração, doutora Nayara Boscoli, estendendo aí também os cumprimentos aí a toda a sua diretoria. Cumprimento aí também os nossos conselheiros estaduais, estou vendo aqui a doutora Fabiola Sampaio, também o nosso amigo Elvis Clark Júnior, nossos conselheiros, estendendo aí também a todos os advogados e advogadas aqui. Como sempre digo, né, as nossas comissões aí vêm dando um show desde o início do ano, aí já são mais de 6.000 advogados certificados pela ESA, mais de 250 seminários e congressos aí. E esse mês de agosto é um mês aí intenso, já são mais de 800 advogados participando aí, e teremos congresso aí até o dia 31. Então, saúdo aí toda a advocacia mato-grossense pela participação aí em todos os nossos eventos, os eventos promovidos pela ESA, conjuntamente com todas as nossas 62 comissões temáticas. Quero aqui agradecer especialmente aí a presença e o tempo aí do nosso palestrante, o Dr. Paulo Honório. Meu muito obrigado em nome da OAB Mato Grosso. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Dr. Paulo é um especialista aí na área de direito de mineração, é pós-graduado e também fazendo o seu mestrado. Desde já, doutor Paulo, os nossos agradecimentos, tá? A OAB de Mato Grosso está sempre de portas abertas aí ao colega, tá? Obrigado. Quero finalmente dizer que esse tema é muito importante ao nosso estado, né? O direito de mineração, especialmente aí a prática aí nesse assunto, certamente aí ajudará muitos advogados. Como você sabe, doutor Paulo, a Baixada Cuiabana, o que mais tem hoje é garimpo, né? Entendeu? Não se pode dizer garimpo, se diz mineradoras. O que mais tem hoje são mineradoras. Então, esse assunto é de grande importância aí a toda a advocacia. No mais, quero desejar aí um excelente seminário e que tragam luzes aí a toda a nossa advocacia. E, finalmente, agradecer aí, mais uma vez, doutor Paulo, o seu tempo, tá? E que tenha aí um excelente seminário. Um grande abraço aí a todos. Obrigada, For, pela presença, pela participação no nosso evento. E agora eu quero convidar para compor a nossa mesa virtual a doutora Manuela, que vai fazer a apresentação do doutor Paulo e vai conduzir o painel. E desde já também eu quero cumprimentar o doutor Paulo e agradecer, que a gente já tem uma parceria aí de alguns anos, sempre aceita os nossos convites prontamente. Com a palavra, doutora Manuela. Obrigada, doutora Nayara. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Tenho certeza que vai ser uma brilhante palestra. O Dr. Paulo Honório de Castro Júnior é mestrando em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, presidente do Instituto Mineiro de Direito Tributário, coordenador dos cursos de extensão, gestão tributária e energia elétrica e direito tributário aplicado à mineração, professor da pós-graduação em Direito Tributário e Aduaneiro da PUC Minas, presta consultoria tributária geral para empresas de grande e médio porte em todos os setores, em tributos diretos e indiretos, atua no contencioso tributário, administrativo e judicial nas esferas federal, estadual e municipal, palestrante e autor de dezenas de artigos jurídicos sobre os temas de direito tributário e direito financeiro. Não tinha ninguém melhor para falar sobre esse tema, e com a palavra o Dr. Paulo Honório.
Bom, muito obrigado, Manuela, Nayara, José Carlos, né? Uma satisfação estar aqui no Mato Grosso, né, ainda que virtualmente. Né? Gosto muito do estado, né? Temos muitos clientes aí, né, no Mato Grosso, um estado pujante, né, importante para o país, onde a mineração cresce muito, né? Então, acho que é oportuno realmente ver um movimento tão intenso, né, como esse que vocês, né, principalmente a Nayara, realmente nossa parceira aí, né, já de alguns anos, que vocês têm promovido aqui junto ao AB, né? Então, queria deixar aqui, em primeiro lugar, meus parabéns, né, a vocês pela iniciativa, um grupo forte, né? Estou vendo aqui vários participantes, já temos aqui 2 telas, né? E também, né, meu agradecimento por ter sido escolhido por vocês para falar um pouquinho sobre esse tema, né? Deu para ver pela apresentação da Manuela que a minha área de atuação é naturalmente muito voltada para a mineração, mas dentro do nicho tributário, né? Então, eu não me sinto nem à vontade, né, para falar como um especialista, por exemplo, em direito minerário, direito ambiental, apesar de conhecer algo do assunto, mas não é o meu enfoque profissional, né? Porém, gosto muito do direito da mineração, né? E vou inclusive abordar daqui a pouco, metodologicamente, o porquê que nesse título, né, da palestra de hoje a gente fala direito da mineração e não direito minerário, né? Qual que é a diferença entre uma coisa e a outra, né? E a gente tem observado também na atuação profissional cada vez mais trabalhos interdisciplinares, né? Então, é muito difícil hoje em dia no escritório que haja um trabalho tributário que não envolva o minerário ambiental, ou um trabalho minerário que não envolva o tributário, né? Todos os trabalhos hoje têm sido feitos de forma interdisciplinar, né? Os problemas são complexos e têm que ser enfrentados em todas as frentes, né? Então, justamente por isso, eu penso que cada vez mais a gente tem que ampliar, né, o olhar sobre o direito da mineração para enxergar nele justamente aquilo, né, que me foi proposto falar hoje, que são as oportunidades, né, principalmente para a advocacia, né, que é o nosso foco hoje, certo? Então, eu preparei aqui 2 slides, né? Acho que palestra boa é palestra curta, não é isso? Preparei aqui 2 slides, né, para a gente conversar um pouquinho hoje. E a ideia é que também vocês fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, enfim, para me interromper quando quiserem, para que a gente possa realmente trocar uma ideia, bater um papo, né? A gente vai até as 20 horas aí do horário de Cuiabá, né? E 21 horas aqui do meu horário de São Paulo. Então, temos que aproveitar bem o tempo, certo? Posso fazer aqui uma projeção? Vamos pedir licença de vocês. Muito bem. Bom, então, vamos começar no tópico central, né? Direito da mineração ou direito minerário? Então, alguns de vocês devem ter visto esse livro, já viram? Direito da Mineração. É um livrinho pequeno, que a gente publicou, eu e meus sócios, né? Salvo engano, esse livro é de 2018. Deixa eu confirmar aqui. Esse livro é de 2020, tá? Mas a primeira edição dele é de 2017, porque essa edição aqui é de 2020. Então, em 2017, a gente trouxe, pela primeira vez, acho que no mercado editorial brasileiro, esse conceito de direito da mineração, né? Antigamente, a gente não tinha esse nome, né, circulando, né? Sempre se falava só em direito minerário, né? Então, logo na apresentação do livro, a gente propôs, né, essa classificação que está aqui projetada, né? Essa apresentação aqui, né? Então, transcrevi aqui um trechinho dela, justamente para que a gente possa refletir metodologicamente sobre o que nós estamos falando, porque isso reflete justamente nas oportunidades, né? Então, nós escrevemos assim, ó: o direito da mineração é substancialmente mais amplo do que o direito minerário. É o subsistema de normas jurídicas oriundas de diversos subsistemas do direito, dentre os quais se destacam o minerário, o ambiental e o tributário, que incidem sobre os fatos praticados pelas empresas de mineração no exercício de suas atividades típicas. Ou seja, a atividade de mineração, né, desde o momento em que você começa a pesquisa mineral até o momento que você vai fechar a mina, né, em toda a fase de um projeto de mineração, todas as atividades que a empresa de mineração praticar no exercício daquilo, né, que é a atividade típica da atividade de mineração,
gera uma série de consequências jurídicas, né? E todas essas consequências jurídicas são abarcadas pelo direito da mineração, mas não são abarcadas pelo direito minerário. Entenderam a diferença? O direito minerário, ele tem por objeto, né, um aspecto muito restrito se comparado ao direito da mineração, justamente porque ele trata exclusivamente das relações reguladas pelo Código de Mineração, né, dentro da competência da União em regular a atividade minerária. Código de Mineração principalmente, né, mas outras normas, né, adjacentes ao Código de Mineração, mas que dizem respeito à regulação estatal sobre o exercício, né, da atividade minerária, os seus limites, né, e todas as fases do projeto de mineração, ou seja, desde a obtenção do alvará de pesquisa até, naturalmente, o fechamento da mina. Tá? Agora, a atividade praticada pela empresa de mineração, desde o início do seu projeto até o encerramento dele, vai muito além dessa regulação específica, né, que tem a seu cargo a fiscalização por parte da Agência Nacional de Mineração, né, e do Ministério de Minas e Energia. Tá? A gente tem aqui uma série de relações jurídicas que se formam em torno de uma empresa de mineração. Né? Aqui no trecho que está destacado, né, no slide, a gente falou sobre as relações jurídicas com o meio ambiente, né, que naturalmente sempre caminhou lado a lado, né, com o direito minerário. Então, o direito minerário e ambiental normalmente se diz que é uma coisa só, né, mas não é. Tá? Mas normalmente a gente vê muitas, até pós-graduações, direito minerário e ambiental. Né? Mas esse é um recorte também muito restrito do direito da mineração. Não tem como mais a gente falar sobre o direito da mineração sem falar sobre o direito tributário. Por quê? Porque os recursos minerais pertencem a quem? Quem é o proprietário dos recursos minerais? Vocês falaram que a União, vocês vão errar, hein? É a União, mas não no sentido civilista do termo. A União é proprietária dos recursos minerais como preposta do povo brasileiro, inclusive das gerações futuras. Ou seja, ela representa a titularidade de toda a nação sobre essa espécie de recursos. Então, isso aconteceu lá desde 1934, né, quando os recursos minerais deixaram de ser propriedade privada e passaram a ser propriedade da nação, que era a dicção da Constituição de 1934. Né? E, desde então, todas as constituições seguintes reiteraram, né, essa norma, mas com o mesmo sentido, né, de que os recursos pertencem ao povo. Tá? Agora, estou vendo aqui a Fabíola, a Nayara, a Paula, a Manuela, né? Todos vocês aí são proprietários dos recursos minerais, não é isso? Mas de que vale para vocês o recurso mineral dentro do solo? Ou encravado ali no subsolo? Vale alguma coisa? Muda a vida de vocês? Não. Então a gente precisa do direito tributário para capturar uma parcela do que a gente chama em economia de renda mineral, né, e transformar isso em dinheiro dentro do orçamento público. Porque quando o minério vira dinheiro no orçamento público, e ele só faz isso por meio do direito tributário e do direito financeiro, né, que caminha lado a lado aqui com o direito tributário nesse aspecto, é que surge para a Manuela, para a Nayara, para a Fabíola e para a Paula a possibilidade de receber, de sentir as benesses da propriedade que elas exercem sobre os recursos minerais, por meio do gasto público desses recursos. Né? E a gente tem inúmeros exemplos de países que se desenvolveram dessa forma. Você quer saber um? Talvez um dos mais antigos? Estados Unidos. Estados Unidos, até as guerras, né, as duas grandes guerras, era o maior produtor de praticamente todos os minerais do planeta. E teve a sua industrialização fortemente determinada justamente pela mineração. Até hoje, talvez a maior instituição, né,
de pesquisa e mineração do planeta, que é a Rocky Mountain Mineral Foundation, está lá, né, no Colorado, nos Estados Unidos. Outro país que a gente tem uma imagem mais clara que realizou isso também, a Austrália, né? Então, a Austrália se desenvolveu em torno da mineração e do petróleo. E hoje, naturalmente, tem uma economia amplíssima, né? Que ainda é muito dependente da mineração, né? E vai continuar sendo, porque é uma potência, tá? Mas já se diversificou, já se industrializou, né? Tem aí um dos principais DHs do planeta. Isso por quê? Por causa do direito tributário. Tá? Então, o direito tributário que permitiu que houvesse arrecadação de recursos por meio da mineração e esses recursos fossem gastos de uma forma eficiente, né? Visando, sobretudo, a diversificação econômica. Agora, naturalmente, que aqui ainda está pequeno, está muito restrito, né? Esse é um conceito, nós colocamos essas três áreas, né? O ambiental, o minerário e o tributário, porque o livro chama Direito da Mineração, Questões Minerárias, Ambientais e Tributárias. Esse foi o recorte que nós demos. Mas existem muitas outras, né, possibilidades. Então, eu vou abordar aqui daqui a pouco algumas, tá? Não são todas, com vocês. Então, mineração e tributação, mineração de direito financeiro, meio ambiente, direito ambiental, fundiário imobiliário, mercado de capitais e investimentos, energia, direito marítimo, direito internacional, agronegócio, mudanças climáticas, comunidade, direito penal. Vamos abordar um pouquinho de cada uma delas, tá? Mas antes de falar sobre essas relações, né, da mineração com todos esses ramos do direito, dentro desse contexto do que nós estamos chamando aqui, né, metodologicamente, de direito da mineração, eu queria gastar alguns minutos, poucos, para contar para vocês um pouco da minha trajetória profissional. Tá? Eu acho que se nós estamos falando de oportunidades, talvez possa ser útil, ainda que, naturalmente, o que eu vou falar aqui tenha, né, um enfoque muito específico, que foi a área que eu resolvi seguir. Né? Mas, se vocês abstraírem desses detalhes, né, e tentarem buscar o que está por trás, talvez a minha história possa contribuir, né, um pouquinho para a carreira de vocês. Tá bom? Então, o que eu queria destacar aqui? Eu trabalhava, quando eu era estagiário, né, eu era estagiário de direito tributário, em um escritório grande, em Belo Horizonte, que chama Rolim, na época, né, chamava Rolim, Viotti, Godoy e Leite Campos. Né? Hoje ele mudou de nome algumas vezes. Mas é o escritório de um grande tributarista, né, que é o João Dácio Rolim. Tem vários outros, né, hoje, outros grandes tributaristas e outros profissionais lá. E o escritório também atuava ali, né, para muitas mineradoras, né, atua até hoje. E eu tinha ali mais ou menos uns 2, 3 anos de curso de Direito e já começava a pensar, né, no como seria a minha carreira profissional depois de formado. E comecei a ver que, na minha época, né, ainda se falava muito em se tornar um grande especialista em imposto de renda, por exemplo, né, um grande especialista em ICMS, né, um grande especialista em tributação municipal, né, IPTU, ISS, etc, etc. Mas eu já sentia que essas coisas estavam, de certa forma, superadas, sabe? Quem quisesse trilhar esse caminho, que era o caminho antigo, né, que as pessoas que se destacaram na minha área de direito tributário fizeram ali na década de 90, principalmente, estaria fadado a ficar ali num bolo muito grande, né, de concorrentes, sem poder se destacar. Então, eu comecei a ver o seguinte, olha, o que seriam, então, né, as novas possibilidades de especialização dentro do direito tributário, que era já a área que eu queria seguir. Né? E eu cheguei à conclusão de que o que havia de mais moderno em termos de especialização, e que era justamente o que o mercado mais demandava, era a especialização por nicho econômico. Então, comecei a ver o seguinte, olha, existiam lá no escritório aqueles tributaristas, por exemplo, que eram muito especializados no setor automotivo. Então, naturalmente, que eles tinham lá toda a carteira das empresas do setor automotivo, as montadoras, as concessionárias, etc. Né? A gente tinha lá também os tributaristas que trabalhavam praticamente só com o setor aéreo. Então, tinham lá na sua carteira todas as empresas
né, de aviação civil, né, Gol, Latam, essas coisas todas, né? A gente tinha também lá no escritório os tributaristas que cuidavam só do setor de óleo e gás, né? Mas a gente não tinha nenhum tributarista que cuidava de mineração em Minas Gerais. E aí eu fui buscar, né, quem que era essa pessoa, mas deve existir, né? Quem que é a referência em tributação da mineração no país? Olhei, achei um ou outro, assim, mais ou menos, mas não vi uma grande referência. Então eu pensei, olha, pode ser que um dia seja eu. Né? Se esse lugar não está ocupado, pode ser que um dia seja eu. E ali, mais ou menos no 6º, 7º período da faculdade, né, faltando um pouco menos da metade do curso, eu decidi que essa seria a minha carreira. Tá? E aí, naturalmente, que o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Cefem, né? Que tem aí a sua natureza jurídica controvertida, né? Apesar de hoje a gente saber que não é um tributo, mas na época não tinha nada praticamente escrito, né, sobre Cefem. E eu resolvi fazer minha monografia, né, meu trabalho de conclusão de curso nesse tema. Um pouco antes de formar, dei minha primeira palestra sobre Cefem, numa faculdade em Belo Horizonte, e comecei a publicar uma série de artigos, né? E aí, pouco tempo depois, saiu a malfadada TFRM, né, a Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais, que o Mato Grosso ainda não cobra, porém passará a cobrar, tá? Não tenho dúvidas. Principalmente depois do julgamento do Supremo das ADIs, né, 4785, 4786 e 4787. Então, quiseram mais uma ação específica, né, e gravosa que incidia sobre a mineração. Então, esse tema, de certa forma, demandava pessoas que entendiam, mas não tinha muita gente que entendia e também não tinha muita gente disposta, né, a se dedicar a isso. E aí, pouco tempo depois que eu formei, eu ainda estava ali no Colim, né, no escritório que eu trabalhava, e o William Freire, né, já buscava ali um parceiro para desenvolver a área tributária do escritório dele, onde naturalmente ele atuava com mineração e meio ambiente desde o início da década de 90. Né? Então, ele me encontrou, né, justamente por essas iniciativas ali, né, que a gente desenvolvia, né, nesse segmento. E com muito pouco tempo de formado, né, eu comecei a desenvolver a área tributária do William Freire Advogados, tá? Onde eu estou até hoje, 10 anos depois disso aí que eu comentei. Né? E já com alguns livros publicados, né, enfim, muitas teses criadas, muita reflexão, enfim, né, muita produção acadêmica e muitos casos, né, que foram conduzidos desde então. Agora, isso tudo começou lá atrás, né, com o pensamento de um estagiário que buscou a área onde o mato estava alto, como se diz, né, lá onde eu tenho minha terrinha também, tem uma criaçãozinha de boi hoje, né? Lá o pessoal fala, ó, mato alto aqui é bom, né, porque é ali que tem oportunidade. Então, se a gente ficar buscando os caminhos que já foram trilhados, né, eu entendo que as oportunidades são mais restritas. As boas oportunidades, elas estão justamente onde as pessoas ainda não foram, onde ainda não tem livros publicados, onde ainda não, os artigos não saíram. Né? Claro, nós estamos falando do Brasil. Né? Muitas vezes, essas coisas até já existem no exterior, né? Mas ainda não existem no Brasil. Então, é sempre bom também, quando a gente busca oportunidades, ficar atento àquilo que acontece fora do país. Né? Isso é especialmente relevante em mineração. Por quê? Porque mineração é mais ou menos a mesma coisa em toda parte do mundo. Os problemas são mais ou menos os mesmos. Né? A mineração é muito globalizada, ela é calcada nas mesmas premissas. Então, minha dissertação de mestrado na UFMG, ela comparou, né, a tributação da mineração no Brasil, no Peru, no Chile, na África do Sul, em Botsuana e na Austrália, né, nos diversos estados da Austrália. E quando você faz isso, quer dizer, é uma coisa absolutamente diversa, né? São países, uns são federações, outros não, né? Uns a mineração é regulada pelo ente local, em outros países ela é regulada pelo ente nacional. Uns têm um tratamento mais específico para comunidades indígenas, outro menos específico.
Um tem uma tributação com os royalties, né, ou os tributos na mão dos estados, outro concentra na tributação da União. Mas, enfim, o fato é, tirando essas pequenas diferenças, a estrutura é a mesma. O que eu concluí lá? Tributação da mineração em qualquer parte do mundo é imposto de renda e royalties. Ponto. Todas as partes do mundo é isso. Né? Assim como em todas as partes do mundo existe direito minerário, concessão, regulação, preocupação com o meio ambiente, preocupação com comunidades indígenas, né? Preocupação com a licença social para operar. Não é? Um conceito cada vez mais interdisciplinar também. Então, se a gente olha para o exterior e vê as experiências, né, que acontecem lá, a gente consegue trazer muita coisa para a nossa realidade, né, e, vamos dizer, de certa forma, não começar do zero ou completamente do zero em uma área que possa parecer pouco explorada dentro do Brasil. Então, falei aqui do item 1, falei do item 2, né, essa busca por nichos pouco explorados, que eu acho que é o que nós precisamos fazer, né? E agora eu vou falar um pouco do item 3, né, que eu vejo aqui como as relações diversas atuais e aquelas que são ainda já atuais, mas muito incipientes, ou seja, oportunidades. Né? Mineração e tributação ainda é muito incipiente. Para vocês terem ideia, a primeira dissertação de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais sobre mineração e tributação foi escrita pela Fernanda Allen em 2017, exclusivamente sobre a ótica da tal da maldição dos recursos minerais, em que ela afirmava que existe essa maldição no Brasil. A segunda dissertação sobre mineração e tributação foi a minha, deste ano, né, que disse o exato oposto. Não existe maldição de recursos minerais no Brasil, comparando o Brasil com diversos outros países. Né? Gente, nós estamos falando do estado mais tradicional em mineração do país. Só de 2017 em diante que surgiram as duas primeiras dissertações de mestrado que vinculavam tributação e mineração. É muito incipiente. É muito pouco explorado até hoje. Ou seja, mesmo nessa área, que a gente tem a sensação de que é uma área um pouco mais consolidada, o mato é muito alto. Né? Então, tirando eu, o professor Fernando Facuri Scaff, né, e alguns outros poucos, né, tributaristas e especialistas em direito financeiro que têm trabalhado esse tema, a gente não vê ninguém. Tá? A gente precisa de gente, né, para cuidar dos problemas. Sobretudo, gente que entenda de imposto de renda. Então, para quem tiver interesse aí em trabalhar com esse aspecto, que é a minha área de atuação mais específica, né, a fronteira mais relevante é a tributação internacional e tributação da renda, né, que é o elemento mais importante da tributação internacional. Normalmente, quem quer se dedicar a essa parte tributária da mineração eram aqueles profissionais que vêm do direito minerário que só entendem alguma coisa de CEFEM. Só que a tributação da mineração é muito mais complexa do que isso. Muito mais complexa, sobretudo quando a gente trata de tributação internacional e tributação da renda. Né? Então, a nova fronteira, as oportunidades para mim estão aí. Tá? Mineração e direito financeiro. Aqui a gente tem uma outra face, né, dessa primeira do direito tributário e da mineração, justamente porque a gente trata do gasto público. Vocês querem um exemplo disso aí? Esses casos recentes dos cantores, né, de música sertaneja que eram contratados com recursos da CEFEM. Isso é direito financeiro. E essa é a minha pesquisa na USP. Lá eu estudo quais são os limites constitucionais para o gasto público das receitas obtidas a partir das rendas minerais. Quer dizer, como é que a gente gasta isso? Porque essa é uma receita diferente, vocês concordam? Ela não é uma receita tipo aquela que o Estado captura por meio do ICMS ou do imposto de renda. Né? É uma receita que tem um objetivo constitucional diferente. Né? Então, quer dizer, agora, para vocês terem noção, em 2022, é que o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais editou um parecer para, pela primeira vez, vincular o Tribunal de Contas do Estado a essa noção. E fazendo isso, ele até citou um trabalho meu, né, nesse parecer, que foi, até onde eu conheço, o primeiro trabalho
né, o primeiro artigo acadêmico que trabalhou esse conceito de que o gasto das receitas da CEFEM, ainda que não sejam conformados pelas vedações legais da Lei 7.990 de 89, eles não são livres. Então, o gestor público não pode simplesmente pegar o dinheiro da CEFEM e contratar o Gustavo Lima. Não pode. Ele tem que realizar outros objetivos com esse recurso. E sabe de quem que é o interesse nesse estudo? Da mineradora. Da mineradora. Porque a mineradora, ela precisa, para gerir a sua reputação, né, que a comunidade onde ela opera sinta os benefícios da atividade. Mas, se os recursos que ela destina ao Estado por meio das exações, né, das receitas que ela paga, não são bem geridos, sobretudo pelos municípios, qual que é a consequência? Parece que ela não paga nada. E aí vai todo mundo no Congresso, na mídia, né, pressionar por mais tributos, por aumento do CEFEM, etc., sobre a mineração, ainda que a gente tenha a maior carga tributária do mundo para a maior parte das substâncias minerais, né, aqui no Brasil. Agora, por que a população não sente isso? Má gestão pública. Só que tem quase ninguém estudando isso, né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade, inclusive sob a ótica da iniciativa privada. Tá? Isso aqui não é só uma questão que interessa ao gestor público, né? Que envolve a gestão da reputação da mineração, né? Ou seja, aquela parte da licença social para operar que eu mencionava, né? Mineração e meio ambiente não precisa nem falar, né, gente? Isso aqui é uma relação tão óbvia quanto o dia à noite, né? E cada vez mais demanda especialistas que entendam de mineração, né, para lidar com os problemas cada vez mais complexos, sobretudo dos desastres minerais, né, da gestão de crise e da prevenção, né, ou seja, como gerir de forma preventiva, né, o empreendimento de mineração sob a ótica do meio ambiente, né, como bem conduzir o licenciamento ambiental para que ele seja rápido, o mais rápido possível, né, para que não haja, né, idas e vindas, como ser, né, um conciliador, que cada vez mais, né, o papel do advogado que trabalha com mineração e meio ambiente é conciliar interesses, né, do que se chama hoje dos diversos stakeholders do projeto, né? A gente sai de uma visão de um capitalismo de acionistas, né, para um capitalismo de stakeholders, né, em que eu tenho ali as comunidades, né, enfim, o próprio governo, né, como entes a serem geridos, né, a ter interesses conciliados para que o projeto avance e para que a licença social para operar seja mantida, né? E aqui eu já puxo ali para baixo, porque eu acho que tem muita relação, e aí um campo mais novo, mineração e mudanças climáticas. Então, quem trabalha com mineração hoje e não entende, por exemplo, de mercado de carbono, está desatualizado já desatualizou. O mercado de carbono hoje para a mineração é muito importante, né? A transição energética dentro da mineração é muito importante. Sabe por quê? Porque a própria mineração é que impulsiona essa transição energética com os projetos de níquel, lítio, terras raras, cobre, né? E por aí vai. São o que nós chamamos hoje de minerais estratégicos para a nova economia, né? Justamente porque são insumos, né, da indústria elétrica, tá? Então, isso aqui está no centro, né, vamos dizer, das principais discussões hoje. Então, quem trabalha com mineração e quer trabalhar com isso tem que saber o que era o protocolo de Kyoto e o que é o novo Acordo de Paris, né? Quais são as novas regulamentações que vão advir disso e como que a mineração tem que estar preparada para incluir, né, esse aspecto das mudanças climáticas, sobretudo a questão do mercado de carbono, né, dentro do seu rol de prioridades, tá? Mineração e fundiário imobiliário. Todos sabem que existe restrição à aquisição de terras rurais por estrangeiros, não é isso? Já aí já começa o problema,
porque a mineração é fortemente, né, financiada por investimento estrangeiro no Brasil. Então, como fazer? Como fazer? Regularização fundiária e mineração. São duas coisas que caminham de forma paralelas a um projeto, né? Relação do projeto de mineração com os proprietários terceiros, né, os chamados superficiários, PPRL, servidões minerais, acesso, né, a essas propriedades, né, negociação e elaboração de contratos de avaliação de rendas e danos, né, ações, né, de avaliação de rendas e danos. Quer dizer, a gestão desse assunto, né, do ponto de vista estratégico, né, para onde que vai o meu direito minerário, para onde que vai a minha cava, né? Quais são as propriedades que eu tenho que ter em mente. E aqui entra o ITR, inclusive, né, que é a parte tributária, mas que está bastante conectada, né, com a parte do fundiário imobiliário. Mineração e mercado de capitais e investimentos, né? Cada vez mais a gente vê necessidade de profissionais que possam chegar para uma mineradora de pequeno ou médio porte no Brasil e diga assim, olha, você sabia que você pode abrir seu capital na Bolsa de Toronto, que chama TSX? Está aqui como é que você faz. Né? A gente acha que essas coisas são meio inacessíveis, né? Mas não, são completamente acessíveis. Né? Você sabia que você pode abrir capital lá no Canadá? Lá em alguns lugares da Austrália também? Né? E como estruturar o investimento em mineração no país? Contratos de streaming, contratos de royalty. Não tem nada publicado sobre isso, não, tá? Nada. E são formas específicas de investimento em mineração no país, largamente utilizadas em projetos de mineração, né? Mas que pouquíssimos profissionais atuam porque não veem isso como oportunidades que podem ser pesquisadas. Tá? Mineração e energia, mesma coisa. Se o projeto de mineração quer ser eficiente, ele tem que ser autossuficiente em energia. Vejam os exemplos recentes. A Kinross comprou todos os ativos de geração de energia da Gerdau. A Anglo American criou a sua própria entidade geradora de energia. O Grupo Nexa, que é o Votorantim, tem a Votorantim Energia. Então, se você quer ter uma mineradora eficiente, você vai ter que cuidar de direito à energia. E aqui nós temos uma oportunidade. Né? Mineração e direito marítimo, direito internacional. Qual que é a nova fronteira mineral, pessoal? É o espaço. São os asteroides? Ainda não. É o fundo do mar. Quem sabe me dizer aí quantos direitos minerários que já existem no Brasil em oceano? Mais de 50. Já imaginaram os desafios regulatórios e ambientais e naturalmente tecnológicos, né, para você aproveitar economicamente esses direitos minerários? Olha as oportunidades que nós temos para aqueles que entendem de direito marítimo e sabem associar isso à mineração. E, além disso, nós temos a mineração em águas internacionais. Né? E, para isso, a gente precisa do direito internacional. Né? Tem navio chinês aí rondando o mundo dia e noite, procurando reservas no oceano em águas internacionais. Né? São oportunidades para o advogado de mineração. Mineração e agronegócio. Vocês estão no Mato Grosso, né, gente? Tem calcário, né? Tem fertilizante. Quer dizer, são relações que vão muito além da mineração. Inclusive, se chegar para uma empresa de fertilizante e perguntar qual que é o setor dela, ela vai te falar que é o agronegócio. Ela não vai te falar que é mineração. Mas ela extrai fosfato e potássio. Né? Então, saber de agronegócio, entender o direito do agronegócio para alguém que está no Mato Grosso e trabalha com mineração é um diferencial. Né? Mineração e mudanças climáticas, eu já falei. Mineração em comunidades, óbvio, né? Outra relação evidente. Porém, nós temos poucos especialistas jurídicos em gestão reputacional da mineração e gestão de crise com comunidades, que sabem trabalhar preventivamente o que a gente chama hoje de licença social para operar. Só uma empresa no país publica um relatório de transparência fiscal, por exemplo, que é um instrumento de gestão da relação da mineração com comunidades, que é a Vale. E a Vale faz isso desde 2020 só.
Tem 2 anos só. Olha o tanto de oportunidade que a gente tem na gestão da relação da mineração com as comunidades. Né? E, naturalmente, mineração de direito penal, porque tudo é crime. Né? Matou o caramujinho debaixo da estrada, crime. Tudo é crime. Né? Tanto do ponto de vista tributário, como do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista minerário. Então, quer dizer, como o direito penal passa a tocar tudo, aquele que quer se especializar nessa área, sobretudo dentro da mineração, em que a gente tem crimes de usurpação mineral, né? Crimes ambientais, crimes vinculados, né, a essa parte mais voltada ao meio ambiente, de modo geral, aqui também é uma série de oportunidades. Né? Então, era isso que eu tinha preparado para vocês. Tentei ser breve, justamente para que a gente possa escutar aqui algumas considerações de vocês e perguntas também. Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas aqui. Ó. Gostaria de deixar uma pergunta ao professor sobre CEFEM, se for possível responder. Se a inconstitucionalidade na cobrança de CEFEM para a empresa de TVMs com a primeira adquirente. Tanto que não, tá? Mas CEFEM é um tema que vale um aprofundamento. É um tema muito pouco explorado também, poucos entendem, né? E está dentro daquela linha de direito tributário e direito financeiro. O que mais? Agora a bola é com vocês. Showtime aí da turma. Olá, professor. Tudo Olá, bem? quem fala? Paula. Isso. Boa noite, obrigada por abrir nossos olhos para todos os campos que a gente tem, né, no direito minerário. Está dando eco para vocês? Está dando um pouquinho de eco. Deixa eu só sair, que eu estou junto com a Manuela aqui. Nós somos sócios. A gente estava assistindo junto. Bom, hoje em dia se fala muito em ESG, né? ESG. E dentro da mineração, como que a gente pode fazer essa correlação? Então, eu particularmente entendo que o termo ESG já está ultrapassado, tá? Mas, se você for pensar que ESG é meio ambiente, a parte social e governança, nós estamos falando do quê? Licença social para operar. Não é? O que é a licença social para operar, gente? A licença social para operar é uma licença tácita, tá? Ela não é outorgada formalmente por ninguém, mas se o minerador não obtê-la ou eventualmente perdê-la, ele perde o seu projeto. Seja por meios lícitos ou por meios ilícitos. Então, por exemplo, a gente já teve casos de municípios que, insatisfeito com a postura da mineradora naquela localidade, simplesmente criaram uma unidade de conservação em cima do direito minerário dela. Pronto, acabou. Acabou o projeto. O cara vai ter que discutir agora se e quanto ele vai ser indenizado. Mas por que chegou nesse ponto? Porque ele perdeu a licença social para operar ou porque ele nunca a obteve. Isso é ESG. Mas, por exemplo, no caso, o direito minerário não teria, não prevalece em cima do direito ambiental. A gente sabe que o direito ambiental é muito focado, né, está em enfoque. No entanto, o direito minerário também é de extrema relevância. E aí não fica aquela questão de saber realmente qual seria mais importante, tanto, né, na esfera social, mas também na esfera a nível Brasil e produção interna. Sim, sim. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no Supremo Tribunal Federal, o caso do município de Caldas, ou Santa Rita de Caldas, uma coisa assim. Tá? Isso aconteceu lá, mas na minha visão prática, e o Supremo deu grande causa para o município, tá? Ele disse que ele podia criar uma unidade de conservação. Mas, na minha visão, o que acontece? Se você tiver que judicializar uma matéria dessa, você já perdeu. Entendeu? Imagina que você é um investidor. Você botou, sei lá, 100 milhões de dólares num projeto de mineração aqui, que é pouco dinheiro, tá? Um projeto pequeno. Você botou 100 milhões de dólares num projeto aqui, de repente chega o seu representante no Brasil e fala assim, ó, nós vamos ter que entrar com uma ação complexa
Porque criaram uma unidade de conservação e agora eu não consigo operar. E aí? Acabou. Fecha o projeto, tira o dinheiro daqui e leva embora. Quem que vai esperar 20 anos uma definição? Então, nessas horas, para esses assuntos, eles são tão sensíveis, tão importantes, que se você tiver que judicializar, você já perdeu. Entendeu? Por isso que eu falei que a gestão ela tem que se dar tendo em mente que as comunidades podem adotar meios lícitos ou ilícitos de revogação da sua licença social para operar. Entendi, obrigada. Nada. Fabiola? Oi, doutor Paulo, boa noite. Primeiro, agradecer sua presença. Realmente você traz aí um leque de oportunidades aqui. A gente fala para muitos jovens advogados e estudantes de direito, então realmente é importantíssima essas suas colocações e essa, né, abertura que você nos traz. E a minha pergunta está direcionada, parece com o que a doutora Paula indagou, a questão do compliance. A gente sabe que para obter recursos para projetos de mineração, a gente tem muito recurso internacional, né? Fundos de investimentos, empresas estrangeiras, canadenses, inglesas, enfim, né? E há uma exigência bastante grande dessas empresas investidoras em relação ao compliance, que nem sempre é chamado de compliance, né? Vamos fazer uma due diligence e aí começam aquelas exigências, né? Como que você tem visto isso? E também seria, creio eu, que uma também oportunidade no ramo de mineração, né? O compliance, eu como atuo muito pouco na área, né? Não coloquei porque realmente não é muito o que aparece no meu dia a dia, o que eu vejo, né? Dentro das minhas leituras. Mas o compliance entendido como conformidade, que eu acho que a gente pode pensar dessa forma, né? Estar em conformidade com as disposições normativas e, naturalmente, isso é cada vez mais relevante, sobretudo para aquilo que eu mencionei do direito com as mudanças climáticas, passa a se tornar um ponto muito importante, porque aqui a gente tem aquela frase, né, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, a mineradora ela tem que ter, né, vamos dizer assim, uma estrutura de transparência, porque eu acho que esse termo, na verdade, é o termo mais adequado para a mineração hoje. Então, a gente tem iniciativas como o EITI, né, o Extractive Industries Transparency Initiative, né, que é de adesão voluntárias por países. A gente tem o Publish What You Pay, né, que é outra iniciativa de transparência, e muitas outras, né, que vêm sendo aí globalmente, né, propostas por entidades privadas, né, mas que estão atentas, né, a esse aspecto da transparência da mineração. E quanto mais transparente for o projeto sobre todos os aspectos, né, quer dizer, na sua gestão com as comunidades locais, com as suas licenças ambientais, com a sua concessão de lavra, né, com as exigências que são impostas e que são cumpridas, né, com, naturalmente, o que for possível divulgar em termos de parte técnica, reservas, enfim, né, substâncias, né, plano de aproveitamento econômico, tributação, ou seja, o que é aquilo que se recolhe, quais são as benfeitorias, né, que se prestou para as comunidades locais, né? Quer dizer, tudo isso faz com que esse projeto de mineração ganhe uma estrelinha para o investidor internacional, que foi o que você falou, né? E a gente tem atuado aqui muito no escritório para fundos verdes, ou seja, são fundos privados que só investem em projetos sustentáveis, né? Então, quer dizer, existe toda uma gama de dinheiro hoje circulando no mundo, mas que só vai para quem tiver justamente essas características que você mencionou, né? E ter essa gestão realmente, do ponto de vista do compliance, nos moldes que eu estou dizendo, torna um projeto de mineração muito diferenciado, né? Temos tempo. Acho que tem uma pergunta no chat, doutor.
Deixa eu ver aqui. Como você vê a mineração e mercados criptoativos? Blockchain, tokenização de ativos, novos formatos tecnológicos inovadores. Projeto como o da Pax Gold, com token criptomoedas lastreadas em ouro. Também a tokenização do ouro e sua comercialização virtual no comércio nacional e internacional. Interessante, é um assunto que eu conheço pouco. Eu até tenho Bitcoin, essas coisas, mas como investidor privado, né? Gosto de estudar esse tema do ponto de vista do direito tributário também, mas nunca tinha pensado, nem conheço, né, esses projetos que você mencionou aqui, da Pax Gold, etc. Né? Eu acho que a gente ainda vive um momento de muita desconfiança em relação a essas criptomoedas, criptoativos, blockchain, né? Mas o mundo claramente está clamando por alternativas, né? Às formas de investimento seguro tradicional, vou colocar assim. Né? Então, quando vem essas crises de Covid, né? Enfim, guerra, crise econômica, em que todos os ativos tradicionais derretem, né? O mundo quer saber onde colocar dinheiro. Antigamente era dólar, era ouro, e agora? Vai ser o quê? Para onde nós vamos correr quando tudo mais estiver derretendo, né? Então, eu entendo que quem tiver realmente uma atenção a esse aspecto pode sim, né, se beneficiar dessa economia que vai se tornando cada vez mais diferente, né, com esses avanços tecnológicos, né? Mas realmente é uma área que eu não domino, então não saberia te responder mais do que isso que eu falei aqui. Beleza. Elvis. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Na verdade, eu queria mais agradecer aí a comissão por essa palestra, pela palestra do professor, porque, como disse a colega Fabiola, nós temos muitos jovens advogados, e o nosso estado, professor, apesar dele ser um estado que foi fundado na mineração, inclusive o nosso brasão, o brasão do nosso estado, ele tem um latim lá escrito lá, virtute plusquam auro, pela virtude mais que o ouro. Apesar do nosso estado ser um estado que foi fundado com base na mineração, muito poucos advogados conhecem. E eu parabenizo já pelo primeiro slide, que eu garanto para o doutor aí que muitas pessoas não sabiam a diferença do direito minerário do direito da mineração. Então, só pelo primeiro slide já valeu essa palestra. Então, o meu objetivo de intervenção aqui é para parabenizar a presidente da Comissão de Direito da Mineração da OAB, a diretoria da comissão, o professor por essa palestra. Tenho certeza que muitas pessoas estão saindo hoje aqui com conhecimento que não tinha. Quero também agradecer a presença do meu amigo, Dr. Sóstenes, lá de Brasília, secretário-geral da Comissão Nacional Brasil-China, Brasil-ONU, da Frente Parlamentar, também Brasil-China do Congresso. Enfim, deixar aqui, mais uma vez, os parabéns. E vamos trazer mais presidente Nayara, o professor aqui na OAB, que tenho certeza que só vai engrandecer o conhecimento de todos. Obrigado aí, professor. Eu faço das palavras do Dr. Elvis as minhas. Tenho certeza que todo mundo saiu com esse mesmo olhar, né? Abriu os olhos mesmo, doutor. Muito obrigada, viu? Pela sua generosidade de ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Em nome da comissão, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês, né, pela gentileza. São todos muito gentis, né, muito educados e certamente profissionais brilhantes, né, nas suas respectivas áreas de atuação. Né? Espero que a gente possa estreitar laços, né, e debater os grandes problemas, né, que o direito da mineração, não só o direito minerário, nos trazem, né? Então, fica à disposição. Vou deixar aqui no chat do e-mail, tá? E quem quiser depois, né, encaminhar alguma dúvida, né, a gente troca ideias aí por e-mail, sem problemas, tá bem? Boa noite para vocês.